Então, a gente já fez a cava, agora a gente vai subir reto por mais 7 centímetros. Feito 7 centímetros, que vai ficar essa partezinha reta aqui, ó, a gente vai dar início à confecção dos ombros. Os ombros, eu vou passar pra vocês como eu faço e que dá sempre certo também. No nosso caso aqui, nós temos 60 pontos. Eu dividi em 3. Então, eu fiquei com 20 pontos. 20 pontos para cada ombro, direito e esquerdo. E no centro, aqui, ó, que fica retinho, que vocês podem observar aqui, ó. Aqui a gente tem ele abertinho. Então, eu dividi 20, 20 e 20, certo? Sempre a gente divide em 3. Se der um número ímpar, a gente deixa um número menor. Por exemplo, vamos dizer que dê 18, 18 e 20, né? Não dê certo. Aí, eu deixo um número menor de pontos para as costas, certo? Então, a gente faz assim, da mesma forma que eu vou passar para vocês. No meu caso aqui, para me explicar e para ser um pouquinho mais rápido, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontos. Para ficar mais fácil de dividir, claro que eu tô fazendo metade das costas, né? Não vou dividir na metade, que assim vocês vão ter oportunidade de ver como que eu faço essa divisão. Então, vou fazer assim, vou dividir em 5 pontos e o restante eu vou deixar pra gola, certo? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. E 5 eu vou deixar pras costas, pra vocês verem como que a gente faz, certo? Então, aqui, ó, no começo, do lado da cava, só que assim, aqui eu vou chegar só até onde eu vou iniciar as costas. Então, eu vou arrematar sempre em tricô, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que nós trabalhamos reto, né? Fizemos a cavinha, subimos reto mais 7 centímetros, no caso aqui da blusa, dividi em 3, né? Aí, eu arrematei 5 pontos, no caso aqui, deram 6 pontos, tá? Bom, vamos lá. Aí, eu continuo, arrematei os 5 pontos, e eu vou continuar até o final, que é pra mim fazer agora. Só lembrando que assim, eu não vou até o final das costas. Vou trabalhar apenas aonde é a minha proposta de iniciar o decote das costas, certo? Então, eu tenho que deixar 5 pontos sobrando. Então, vamos lá. Ó, eu posso marcar com alfinetinho, como no caso eu fiz aqui. Posso marcar com a própria lã. Então, vou fazer assim, ó. O mais importante é que vocês entendam esse pedacinho aqui, certo? Então, ó, esses 5 pontos, a nossa proposta é que fosse para as costas. Claro que eu tô usando um exemplo, né? E aqui eu vou dividir em 3 partes. Então, eu divido em 3 partes o número de pontos que sobrou depois da cava e divido em 3 partes para mim fazer o ombro, certo? Bom, então, o ombro começa daqui em diante. Então, eu paro, volto e continuo fazendo o meu ombrinho. Então, vamos lá. Aí, essa continua na agulha, certo? Então, vamos lá. Então, vou fazer que eu tenho que ter 10 pontos, né? Que é a nossa proposta. 3. Vamos lá. Se tiver alguma coisa que vocês não estejam entendendo, então é só vocês se comunicarem no canal que a gente torna a explicar, tá? Que eu gostaria mesmo e que é o meu objetivo é que vocês entendam e que vocês tirem proveito disso. Então, vamos lá. Eu cheguei até onde eu iniciei o arremate do ombro. Agora, eu vou arrematar novamente mais 5 pontos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Agora, eu continuo até o final do ombro, que é onde a gente está trabalhando. Olha lá. Eu pus o alfinetinho, dá pra gente ver direitinho, certo? Pronto.
Agora, eu vou voltar. Olha, ele fica em degrauzinho, então ele dá um acabamento muito bacana nas blusas. Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar e vou terminar aqui o nosso ombro. Vamos lá. Só voltar aqui. Prontinho. Então, né? Que a gente dividiu em 15. E aí, vocês vão dividir também conforme... Se vocês usarem essa técnica, eu garanto pra vocês que dá sempre certo, porque as minhas blusas têm dado sempre certo, pelo menos até hoje. E vão dar certo pra vocês também. Então, vamos lá. Agora, os últimos 5, que nós vamos arrematar. Ele vai dar uma caída boa de ombro, certo? Então, vamos lá, até o 5. O último, eu faço mais uma vez, certo? E agora, eu vou arrematar aqui. Esqueci de pegar a tesoura, então, eu vou cortar com a mão mesmo. Então, aqui a gente vai puxar e tá feito o nosso ombrinho. Então, a gente tem aqui, mostrando pra vocês, a cava, a gente seguiu reto, e aqui a gente tem o nosso ombro, certo? Agora, falta a parte das costas, que é essa daqui que vocês estão vendo. Então, aqui, ó, eu emendo a lã, que eu cortei, né? Porque o nosso trabalho aqui de ombro acabou. E aí, eu vou fazer esse decote das costas. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu dividir em 3 partes, eu vou arrematar exatamente... Agora, eu só arremato, ó. Vou arrematar exatamente a terceira parte, ou a nossa proposta aqui de divisão. 3, aqui a gente deixou 5 para ficar mais fácil da gente entender, né? E lembrando que aqui é a metade do trabalho, porque se a gente fosse fazer todo, ia ficar muito demorado o nosso trabalho. Assim não, dá pra gente ver direitinho, e eu acho que também dá para entender. Agora, eu vou deixar ele, vou esticar ele aqui, ó, para que vocês possam ver como ficou. Então, depois a gente arremata tudo direitinho, tira essas linhas, né, que ficaram. Então, assim, ó, aqui, o início da cava, subimos retinho, certo? E aqui a gente iniciou o ombro, depois quando a gente costurar ele vai ficar assim, ó, vai dar uma caída muito boa. E aqui a gente continua com a gola. Terminei o número de pontos que eu tinha que arrematar, eu vou até o final e começo novamente o que eu fiz do outro lado. Então, só lembrando pra vocês, ó, então aqui são 3 centímetros, né? Contando, eu subo até ter 17, contando da sanfoninha até o início da cava. A cava vai dar aproximadamente 2,5, na de adulto ou de criança dá 3 e alguma coisa. Vai depender muito do ponto, da lã que vocês estão usando. Nesse caso, a gente subiu 10 centímetros, né? Contando, na verdade, são 7. Com o que a gente vai subir aqui, vai dar da cava até a altura do ombro, vão dar 10 centímetros. A gente dividiu aqui em 3, certo? Fizemos o ombro e fizemos o arremate da blusa. Então, ela, na verdade, ela fica assim. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Aí, vocês vão ter uma visão bem bacana do que a gente fez aqui, né? Então, a sanfoninha, aqui as cavas, aqui a gente subiu, veja que aqui fica bem redondinho, ela dá uma boa caída, ó. Aqui eu dividi em 3, ó, dá pra vocês verem que tá mais ou menos dentro da nossa proposta, né? E aí, a gente fez o ombro, arrematou, fui até o final, voltei e fiz o ombro novamente, como a gente fez aqui. E essa é as nossas costas. Na frente, vocês vão fazer assim, vocês vão construir a mesma coisa e depois vocês vão estar fazendo a parte do decote da frente. Então, se vocês quiserem iniciar, que vocês estejam me acompanhando, vocês façam 4 centímetros da cava, seguindo reto. Quando chegar aqui, ó, vocês parem, aí depois a gente vai fazer junto. E assim a gente vai ter uma ideia melhor, se ficou alguma dúvida, tudo bem? Então, se vocês gostaram, curtam o canal, compartilhem, comentem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês gostariam que fossem falado, né? E a próxima aula a gente vai fazer o decote, a manguinha, e a gente vai encerrar com a blusinha pronta, ok?